Eita, que benção! 8 de julho de 2023. Que Deus seja sempre louvado sobre as nossas vidas de uma forma especial. Quando Deus, querendo que Elias desafiasse o povo de Baal, o Deus de Azera, os deuses daquela época, a Bíblia diz que Elias, como homem de Deus, chamou o povo para o desafio e preparou um altar. Reparou o altar, colocou o altar em ordem e deixou os 400 profetas de Baal, os 400 profetas de Azera, clamar pelo seu Deus, buscar a Deus da forma que eles achassem melhor. Se rasgaram, fizeram seus sacrifícios, fizeram suas oferendas, mataram seus animais, começaram a se matar a si próprio, começaram a se cortar a si próprio. Só que a palavra do Senhor diz que os deuses daquela época não respondeu. Os deuses daquela época não deu resposta para eles. E a palavra de Deus diz que quando eles terminaram de manhã até a tarde, quando eles fizeram todos os seus sacrifícios, eles não conseguiram êxito nenhum. Só que a Bíblia diz que Elias agora diz: olha, agora é minha hora. Ele clama, segundo a palavra do Senhor, ele clama a Javé, Jeová, o Senhor, o Eterno. Ele clama a Javé Rafá, Javé Jirê, em português quer dizer Jeová Jirê, que significa o Senhor proverá. Em hebraico, Javé Shalom, que no português quer dizer Jeová Shalom, que significa o Senhor é a paz. Ele clama por Javé Raá, que é a mesma coisa em português, quer dizer Javé Raá, Jeová Raá, né? Que quer dizer o Senhor é o meu pastor. Elias clama por Javé de Sidiquenu, que em português quer dizer Jeová Sidiquenu, o Senhor, justiça nossa. Elias clama por Javé Nissi, que quer dizer Jeová Nissi, em português, que o Senhor é a nossa bandeira. O Senhor é a nossa bandeira. Olha que lindo. Ele clama por Javé Samar, ou chamar, que em português quer dizer Jeová chamar. O Senhor estar no meio do seu povo. Ele clama, segundo a palavra de Deus, por Javé Sabaote, que em português quer dizer Jeová Sabaote, que o significado é o Senhor dos exércitos. Ele clama por El-Roi, o Deus da vista, como diz em Gênesis 16:33, o Deus que vê tudo, o Deus que dele não escapa nada, não foge nada, nada se esconde dos olhos dele, nada. Tudo que a gente faz nas escondidas, nos ocultos, que a gente acha que ninguém tá vendo, ninguém nos vê, ninguém tá vendo, posso pecar à vontade. Pastor não tá vendo, a esposa não tá vendo, o esposo não tá vendo, ninguém tá vendo.
Deus está vendo tudo. Gênesis 16, 13. A Bíblia diz que Elias clamou por El Elyon, o Deus Altíssimo, o Deus Eterno, como diz em Gênesis 14, 19. Elias clamou por El Berite, que é o Deus da aliança, o Deus que não quebra a aliança com aquele que faz uma aliança com ele. Veja lá em Gênesis 31, 13. Elon, o Deus eterno, Gênesis 21, 33. Ele é de eternidade a eternidade. Seu poder dura para sempre. É o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que diz a palavra em Êxodo 6:13, o Deus que nunca perdeu em batalha. E a gente sabe que vem o Rabi, mestre, como diz em João 3:2, quando Rabi, bem sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, pois ninguém pode fazer esses sinais se Deus não for com ele. Aí muitos chamam Deus de o Eterno, YH, VH, ou YH, WH, ou Yahoo, ou... Irmãos, Alá, tem diversas formas, irmãos, de expressar o nome de Deus. Mas sabe o que nos dá alegria, nos dá vontade de rir, de se alegrar? É porque Deus, irmãos, Ele não se preocupa a forma que você traduz o seu nome, mas Ele está preocupado aonde está o teu coração. Se você realmente acredita no Deus da criação, no Deus que criou tudo e todos, no Deus que está no domínio de tudo, ser humano, animais que respiram, esses pássaros que cantam, sabe, o que Deus quer saber é acreditar, você acreditar na força da natureza, que muitos têm colocado o Deus da natureza um, o Deus do sol outro, o Deus da lua outro, o Deus da chuva outro, o Deus dos animais outro, o Deus do ser humano outro. Só que Deus está, irmãos, acima de todos e de tudo. Como diz no Evangelho de João, que muito frio, irmão, no Evangelho de João, no capítulo 1, o Evangelho de João diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aqui tá frio, irmãos, ó, é uma blusa, outra trabalhar, 2, 3, 4 blusas, irmãos, para aguentar aqui a friagem daqui. Ainda faz frio. Mas a Bíblia diz, irmãos, a palavra do Senhor diz que Deus, Ele é o Criador de tudo. Quando eu falei de Elias, preparou o seu altar, irmãos. Olha que lindo. Eu quis dizer para os irmãos que aqui está o nosso, irmãos. Ó. Aqui está o nosso altar, ó. Que é a nossa cobertura, irmãos, quando chove. Isso aqui é a nossa cobertura. E esse aqui é o nosso altar, irmãos. De muitas das vezes passarmos a noite por aqui, permearmos a noite falando com Deus, buscando a presença do Eterno. Elias fez o seu altar, irmãos, diante de uma situação onde as pessoas adoravam outros deuses. Mas primeiro ele consertou o altar. Sabe o que Deus está dizendo para mim, para nós? Conserte o altar. Fuja, se enquadre. Isso que está escrito na palavra de Deus, no livro de Salmo, capítulo 15, no livro de Provérbios 6:16, Apocalipse 22:15. Se enquadre
no que está escrito em Tiago 4:4. Se enquadre no que está escrito em 1 Coríntios 13. Se enquadre no que está escrito na palavra de Deus. Porque, irmãos, é gostoso, irmãos, a gente servir a Deus entre quatro paredes, aquela 1h30, 2 horas de culto, 10 minutos de palavra e tempo todo de louvor. É gostoso, irmãos, ver aquele povo dançando, se alegrando, os jovens pulando, se alegrando, sabe? Aquele empurra-porra, aquela alegria um com o outro, curtindo aqueles shows que custa caríssimo, sabe? Daqueles cantores prostitutos e prostitutas que se vendem, se estipulam valores para estar cantando, pregando nos templos, sabe? É gostoso, irmãos, tá naquele meio, mas isso não é a verdadeira adoração ao Eterno. O que Deus quer, irmãos, põe a tua casa em ordem. Põe a casa em ordem, prepara-te para te encontrares com o Senhor teu Deus. Leia a Bíblia, irmãos, de Gênesis a Apocalipse. Você vai ver Deus pedindo santidade para o povo se apartar da prostituição, para o povo se apartar da mentira, para o povo se apartar do sacrifício em vão, para o povo se apartar das coisas erradas, para o povo deixar de amar as coisas deste mundo. Você vai ver a Bíblia sempre pedindo, irmãos, santidade. Santidade é o que eu peço. Deus não está nem aí, irmãos, para a política. Deus não está nem aí para os governos. Sabe por quê, irmãos? Tudo está no controle dele. Desperta a igreja, desperta o povo de Deus. A nossa missão é ir e pregar o evangelho a toda criatura. Prega o evangelho, prega o arrependimento. Arrependimento dos seus atos errados, arrependimento das nossas vidas erradas. Prega o arrependimento. E faça igual a Elias. Conserta o altar. Porque brevemente o que há de vir virá e não tardará. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Deus seja sempre louvado. A honra e a glória aqui é toda. Que bênção. E vamos descer que nós vamos trabalhar para não ser pesado a nenhum dos nossos irmãos. Amém? Dai de graça, porque de graça recebeste. Então a obra é feita de graça. Quem cobra, quem estipula valores para pregar ou para cantar, não está fazendo a obra de Deus. Está fazendo a sua própria obra. Deus seja louvado.